Senhora Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Há aqui alguns episódios que é melhor esclarecermos para que não reste nenhuma dúvida. A verdade é que hoje a AMI veio lançar um alerta público dizendo que há crianças que, em resultado da baixa de salários, da crise social, do empobrecimento das famílias, vamos no final do primeiro período de aulas e não têm manuais. O que mostra aquilo que tem vindo a ser discutido na sociedade portuguesa, que é os escalões de apoio da ação social escolar são tão baixos que há muitas famílias que têm fracos rendimentos e que não usufruem da ação social escolar, mas para quem comprar 200 euros de manuais escolares num mês, em particular quando podem ter mais do que um filho, é muito pesado. E, portanto, não têm acesso à ação social escolar e, portanto, aquilo que acontece é que vamos hoje a meio de novembro e há crianças que continuam sem manuais escolares. Como há inúmeros problemas, Sra. Ministra, que continuam hoje a acontecer nas escolas, que não têm diretamente a ver com o Orçamento de Estado para o próximo ano, mas que estão inscritas no clima de crise social que estamos a viver. Ou seja, nós sabemos de escolas que continuam sem auxiliares de ação educativa, vamos sabendo de associações de pais que são eles próprios a contratar os auxiliares de ação educativa ou de associações de pais que pedem aos pais para se voluntariar para fazer a vigilância de crianças de primeiro ciclo. E isto veio nos jornais e, portanto, eu tenho a certeza que isto será do conhecimento da Sra. Ministra e do Ministério da Educação. E, portanto, aquilo que devíamos começar por discutir é se o Ministério da Educação, que diz que está tão pronto para resolver os problemas do sistema educativo e daquilo que vai ser o impacto da crise social nas escolas, consegue desde já resolver os problemas que temos hoje no terreno. E temos hoje no terreno crianças que as famílias caíram na pobreza e que, portanto, que necessitam mais apoio. Temos escolas que não têm os recursos necessários para dar resposta àquilo que são necessidades mínimas, como vigilância de crianças de 6, 7, 8, 9 anos de idade, e é necessário que o Ministério da Educação dê uma resposta clara sobre isto, porque, Sra. Ministra, entendamos-nos. Vamos ter escolas sob pressão, vamos ter um país sob pressão. A Sra. Ministra diz-nos que o país atravessa um momento crítico. Isso não é abstrato. São as famílias, são as crianças e são as escolas que estão a viver esse momento crítico. E, portanto, quando a Sra. Ministra nos diz que a ação social escolar não vai ser reduzida, diz no momento seguinte que vai ser reduzida. Porque, obviamente, famílias que têm o mesmo rendimento, mas que a condição de recursos conta menos pessoas do que contava antes, vão perder a ação social escolar. E, portanto, essa é uma das primeiras questões que temos que discutir. Sra. Ministra, a anterior contabilização dos rendimentos que se fazia para abono de família e, portanto, para acesso à ação social escolar, com a condição de recursos, diminui. Ou seja, famílias que mantêm o mesmo rendimento, como a contabilização dos elementos do agregado familiar vai ser diferente, vão parecer que sobem de rendimento sem subir de rendimento e vão perder a ação social escolar, como é óbvio. E, portanto, Sra. Ministra, a primeira proposta que eu lhe faço desde já é exatamente que assuma que o Ministério da Educação diz a todos os pais e a todas as famílias que mantenham os mesmos rendimentos ou que mantenham os mesmos rendimentos acrescidos da taxa de inflação, independentemente da condição de recursos, irão manter o mesmo apoio ao nível da ação social escolar. É preciso que o Ministério da Educação dê esta resposta àquilo que é a crise social que as escolas vão viver de uma maneira muito intensa. E é necessário que, de uma vez por todas, possamos esclarecer o que é que se passa entre o Ministério da Educação e a Associação Nacional de Municípios. Porque aquilo que a Associação Nacional de Municípios nos vem dizer é que há um conjunto de verbas relativas à ação social escolar no primeiro ciclo, que é a obrigação do Ministério dar a todos os municípios, bem como aquelas que contratualizaram no âmbito do segundo e terceiro ciclo, mais os transportes escolares que resultam do reordenamento da rede escolar e mais as refeições escolares que estão em dívida e que estão em dívida de anos anteriores. E, portanto, aquilo que começamos a ter são notícias de escolas que não têm capacidade de dar resposta ao nível das refeições porque as câmaras municipais não têm verbas porque há dívidas do Ministério da Educação, e há câmaras municipais que dizem pura e simplesmente: agradecemos muito a transferência de competências, mas se ela não traz um envelope financeiro que permita o assumir dessas competências, não as podemos manter. E, portanto, já tivemos uma autarquia que fez a denúncia de um desses contratos de transferência de competências. Estas histórias têm que ser esclarecidas de uma vez por todas. Mas eu queria falar especificamente sobre Orçamento de Estado.
Aquilo que o Ministério da Educação nos vem dizer é que é possível manter a mesma qualidade da escola pública fazendo cortes na ordem de acima dos 10%. E é isso que eu acho que nós hoje temos que discutir, como é que é possível fazer isso. E a Sra. Ministra e o Governo propõem, no relatório do Orçamento de Estado, aquilo que chamam medidas de racionalização de recursos. Nós tivemos, durante a anterior legislatura, uma retórica por parte do Ministério da Educação que, de alguma forma, veio dizer que os professores portugueses não trabalhavam muito e que era necessário pô-los a trabalhar mais. Essa retórica teve maus resultados, como a Sra. Ministra se lembra, deu uma guerra no setor da educação que não beneficiou absolutamente ninguém. E aquilo que a Sra. Ministra agora propõe com aquilo que chama medidas de racionalização de recursos é reduzir a atribuição e a possibilidade das escolas, o crédito de horas das escolas para projetos próprios e para a própria gestão, que eu creio que terá grandes impactos naquilo que é a qualidade das escolas, em particular porque agora estamos a falar de agrupamentos que têm 1.800 alunos e, portanto, vão ter menos gente para gerir esses 1.800 alunos. Mas há também medidas como a redução de docentes para o ano letivo 2010-2011, a redução do financiamento do programa Escolhas, num ano em que vai aumentar a pobreza e a crise social, e a redução do orçamento de funcionamento das escolas. E, Sra. Ministra, com certeza é por eu não ser da área de economia e finanças, mas eu tenho alguma dificuldade em perceber a opacidade deste orçamento, desta proposta orçamental, no que toca a parque escolar. Porque existe uma resolução do Conselho de Ministros que diz que o Governo vai dar a parque escolar 48,5 milhões de euros para a parque escolar cumprir com os seus compromissos. O que eu queria perceber, Sra. Ministra, é, havendo uma redução do orçamento das escolas e havendo uma intenção de que as escolas paguem renda a parque escolar, quem é que paga a parque escolar? São as escolas diretamente? É o Ministério da Educação? Quando as escolas alugam num sábado de manhã uma sala para que se faça um congresso, uma reunião, qualquer coisa que se faça numa escola, como é que dão esse dinheiro à parque escolar? Ninguém percebe como é que esse dinheiro vai para a parque escolar. E era bom que isto fosse absolutamente transparente e, portanto, que a Sra. Ministra nos dissesse de onde é que sai o dinheiro que vai para a parque escolar? Porque, eu devo dizer, deve ser problema meu, mas eu não o encontro no Orçamento de Estado. São as escolas diretamente, com uma redução do orçamento, que vão pagar a parque escolar. E agora, muito brevemente, e termino, Sr. Presidente, queria-lhe fazer 3 propostas e 3 pedidos de esclarecimento muito brevemente. Uma das propostas é esta cláusula de salvaguarda sobre a ação social escolar. Quem tem a ação social escolar mantém rendimentos, não perde. Segunda proposta. A Sra. Ministra anulou o seu compromisso político de contratação, de vinculação dos professores contratados. Temos hoje 15 mil professores contratados que asseguram necessidades permanentes do sistema e o Bloco de Esquerda tem uma proposta. Que a senhora integre em setembro, no início do próximo ano letivo, estes professores no primeiro escalão, no índice remuneratório 167, tem um impacto orçamental de 9,5 milhões e a senhora Ministra pode cortar nos 4 milhões que são dados à publicidade da Agência Nacional para a Qualificação ou também nos seminários e exposições da ANQ, que são mais 3 milhões, e conseguimos aqui reunir aquilo que são 9,5 milhões para permitir alguma dignidade a pessoas que há 15 anos, 14 anos, 10 anos têm contratos precários no sistema educativo. Sr. Tente concluir. E termino, Sr. Presidente, muito brevemente. A Sra. Ministra rasgou o seu acordo com o Sindicato dos Professores no que toca ao domínio do progressão na carreira. Mantém uma avaliação de desempenho que é meramente burocrática e que só servia, aliás, para a progressão na carreira. Pergunto-lhe se este não é o momento de suspender esta avaliação de desempenho que só está a gerar confusão nas escolas e trabalhar sobre o modelo formativo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado.